Beleza, Paulo. Pessoal, boa noite a todos. Hoje nós vamos explorar um pouco sobre uma rede social para a educação chamada Edmodo e vamos explorar um pouco de conceito de jogos também. Como de costume nas outras semanas que eu sempre coloco um vídeo extra, né? Também coloquei alguns vídeos extras para complementar a aula para vocês também. A questão do trabalho, vocês estão conseguindo desenvolver? Que pé que tá? Tá sossegado? Se vocês precisarem de algum modelo de plano de aula, essas coisas, podem pedir que eu passo para vocês aí. Se vocês acharem que facilita, né? Ah, então vou fazer o seguinte. Vou postar o modelo aqui na... Depois eu posto o modelo no Moodle, tudo bem? Aí vocês podem baixar para usar como base. Então, pessoal, a nossa primeira ferramenta hoje nós vamos explorar em uma das últimas, né? Nós vamos explorar aqui no curso, até pelo nosso tempo e pelo tempo de vocês desenvolverem as atividades, vai ser o Edmodo. O Edmodo ele é uma rede social, ele funciona com aspecto de rede social para aprendizagem. Então, você tem a ideia de feed de notícias, você tem a ideia de chat, você tem a ideia também, além disso, de postar atividades dentro dessa rede social. Então, ele tem uma aparência até bastante parecida com o Facebook na hora que você acessa, né? E você pode, dentro dele, criar grupos de trabalho. Então, a ideia de grupos de trabalho seria por perfil professor, e você pode criar classes onde o aluno, tanto alunos e professores podem participar dessas classes, né? Então, ele deixa bem organizado. E para cada classe você vai ter o perfil dessa classe como fosse um feed de notícia do Facebook. E ele vai possibilitar, dentro das classes, você associar atividades, além de posts que você possa querer fazer dentro de cada uma das suas classes. Então, para você acessar, ele é o link aqui do newedmodo.com e a barra interrogação language igual PTBR, mas se vocês só puserem newedmundo.com, na parte de baixo da página, se vocês rolarem a página, vocês vão ter lá uma ferramenta de seleção para português. Então, isso facilita bastante também aí a questão da interface, porque você tem a interface toda em português. Então, para você se cadastrar, você pode clicar em cadastrar aqui ou neste botão aqui, onde você vai abrir uma tela de cadastro. Lembrando que o cadastro, você tem os perfis diferentes de cadastro, né? Então, você pode cadastrar como um professor. Então, esse cadastro como professor vai te dar acesso a um conjunto de ferramentas e uma visão a um conjunto de ferramentas diferenciadas. Pode se cadastrar como estudante. Então, um estudante ele pode participar de várias classes como estudante
Um professor pode manter várias classes com um professor, e o Parent Accord aqui seria para os pais dos alunos acompanharem as atividades dos seus filhos. Então, quando você entra como pai, você vai estar associado a um filho aí, ou a filhos, né? Você vai estar acompanhando a atividade dos seus filhos aí dentro da plataforma. Aí você vai selecionar, depois que você selecionou o seu perfil, seleciona a localização. Você pode usar ou uma dessas plataformas aqui, o Google, a Microsoft ou a Apple, né? Os usuários que você já tenham, ou você pode cadastrar um novo usuário aí dentro da plataforma. Quando você terminou o seu cadastro, a primeira impressão que não esquenta a cabeça, Yuri. Problemas da modernidade. Eu tinha um professor na graduação que me dizia o seguinte: a computação surgiu para resolver problemas que nós não tínhamos. A internet é a mesma coisa. Então, fica tranquilo. Então, quando você entra na sua página inicial do Edmodo, né? Você tem... Boa noite, Fernando. Não está fácil. Cada dia é um desafio para a gente, tanto como aluno como professor, né? Os recursos tem hora que nos deixam um pouco na mão. Mas vamos tocando em frente. Ah, sim, o pessoal está mexendo, está ampliando a estrutura muito rápido, né, Yuri? Então, às vezes dá problema essa ampliação de estrutura na região, né? Porque muita gente contratou a internet, né? Depois da questão da pandemia, né? Mas voltando aqui à aula, vejam que nós temos aqui algo bem parecido com o Facebook, né? Então, aqui você tem a área central, aqui seria o seu feed de notícias. As suas classes, você pode criar classes, e onde nessas classes os alunos vão ingressar nessas classes através, seja de um código que você disponibiliza para eles, ou seja, você cadastrar os alunos, mandar convite por e-mail, e você tem seus grupos, que seriam o quê? Os grupos seriam os grupos mais de trabalho, então seriam voltados mais para grupos de professores. Então, eu tenho um grupo de professores lá da matemática, onde nós vamos fazer algumas discussões, ou eu tenho a ideia de fazer um trabalho interdisciplinar, e eu tenho os outros colegas aí das outras disciplinas que eu estou trabalhando interdisciplinarmente dentro do grupo, para a gente debater atividades, a debater e acompanhar as atividades. Então, essa é a ideia dos grupos, né? Então, aqui na parte de cima você tem os seus menus iniciais, né? Então, bem simples, né? As funcionalidades da página inicial, suas classes, para você gerenciar suas classes, o calendário para você controlar as atividades, né? O Descubra, que seria como fosse uma ajuda, as mensagens, né? Para você trocar mensagens aí, um mensageiro igual do Facebook, e o pesquisar. Então, vejam que, assim, para quem está acostumado com o Facebook, é bastante intuitivo o uso aqui da plataforma, né? Então, para eu criar uma classe, eu vou clicar aqui em Crie uma classe, né? Ou eu posso criar aqui nas salas, né? Apesar dos nomes estarem diferentes, mas é a mesma coisa. Aqui é questões das traduções, que às vezes o pessoal dá uma embananada aí na hora de traduzir, né? Então, quando eu crio uma classe, eu tenho que pôr o nome da classe, tenho que pôr para que nível ela é direcionada, a disciplina, e eu posso pôr um complemento aqui e uma cor aí para quando eu tiver numa determinada classe, o ambiente, os elementos de interface dessa classe vão assumir essa cor. Então, é bastante simples de você criar uma classe.
Aqui também, na hora que você cria a classe, o próximo passo seria ou adicionar alunos, né? Então, você pode adicionar alunos através de e-mail, cadastrar seus alunos, né? Criar as contas dos alunos e depois passar para os alunos a conta criada, ou você passa o código da classe e eles vão criar a conta deles e ingressar aí na classe. E você pode explorar a classe aqui, que seria efetivamente já acessar a sua classe. Então, quando você está criando a classe, ao final ele já te dá essa opção aqui, já de você cadastrar os seus alunos. Então, quando você entra para criar uma classe, o que vai acontecer? Você já pode cadastrar seus alunos, né? Então, nome, sobrenome, o e-mail aqui, e na hora que ele acessar, usando o e-mail cadastrado, ele vai terminar o cadastro dele, mas ele já vai estar automaticamente associado a essa classe. Mas nada impede que vocês disponibilizem o código para os alunos, né? Porque toda classe ela gera um código, para que eles se cadastrem na plataforma e já se associem a uma classe. Então, aqui a questão da criação do grupo, né? Aquilo que eu falei para vocês, que vocês podem trabalhar de maneira colaborativa, né? Então, quando eu crio um grupo, eu trabalho de maneira colaborativa, a mesma ideia, né? Nome do grupo, qual o público-alvo direcionado, e que assunto você está tratando e uma determinada cor para os elementos de interface. Então, a ideia de criação de grupo, criação de classe é basicamente a mesma. Então, quando eu crio a minha classe, vejam que tem alguns elementos de interface que ficam da cor do que eu criei. Então, aqui eu já estou na minha classe. Então, dentro da minha classe, o que eu tenho de controle? Essa classe que eu acabei de criar. Eu tenho as minhas postagens, eu tenho as minhas pastas de arquivos, então posso armazenar arquivos dentro dessa pasta, e tem meus membros, porque por meio da lista de membros eu posso fazer comunicação para todos através do mural, ou eu posso fazer comunicação específica para um determinado membro de uma classe. Vejam que o código da classe ele também já disponibiliza aqui. Então, toda vez que uma pessoa se cadastrar como aluno, vai ter a opção de participar de classe. Então, ela já vai informar o código. E quando ela entrar no perfil dela, ela pode participar de mais classes. Então, quer dizer que um aluno pode participar de quantas classes ele desejar, do mesmo jeito que um professor pode administrar quantas classes ele desejar. Então, vejam que aqui eu tenho o meu feed de notícias, onde eu vou compartilhando coisas, né? E dentro da classe também eu posso criar uma imagem aqui para a classe, né? Então, que nem no Facebook, o cabeçalho, né, da página, né, com imagem, igual a gente costuma ver no Facebook. E dentro da classe, eu posso criar o quê? Eu posso criar uma entrega de atividade, né? Uma entrega de atividade. Eu posso criar quiz. O quiz vão ter as mesmas ferramentas do Google Forms. Então, vocês, na hora que nós começarmos a dar uma olhada no quiz, vocês vão ver que é muito parecido com o Google Forms. Então, assim, eu não me aprofundei muito no quiz, pelo quiz ser muito parecido com o Google Forms. E esse Jumpstart Activity aqui, ele é uma ferramenta para você criar joguinhos, pequenos joguinhos dentro da plataforma. Então, vocês vão ver que é uma ferramenta bem interessante e é uma ferramenta recente. Então, assim, toda vez que eu vou
lecionar disciplinas, seja de objetos de aprendizagem na pós ou de informática na matemática, eu tenho que explorar as ferramentas, né, antes da aula, porque toda vez que eu dou uma olhada nas ferramentas, as ferramentas evoluíram, mudaram, né? Então, é bastante interessante a gente estar sempre acompanhando as ferramentas pela questão que as ferramentas também evoluem muito rápido, né? Aqui você tem um sininho aqui para os seus avisos, né? Então, as atividades que ocorrerem ligadas ao seu perfil, você vai ter os avisos aqui. Para eu criar uma entrega de uma atividade, clico aqui, né? Daí eu posso carregar uma existente, né? Então, a ideia do objeto de aprendizagem de você reciclar, reutilizar um objeto, e a ideia de você aqui de gerar um novo. Então, você pode gerar um novo, mas em outras classes você pode carregar coisas que você já fez. Então, vejam aqui, ó, detalhes da tarefa. Eu vou pôr o nome da minha tarefa, a descrição da tarefa. Eu tenho aqui algumas ferramentas básicas de formatação do meu texto. Então, eu posso escrever um texto longo aqui, e eu posso fazer o seguinte: a tarefa me dá as seguintes possibilidades, né? Então, adicionar arquivos. Então, se eu tiver um arquivo de texto, algum arquivo que eu deseje adicionar dentro dessa tarefa, eu vou colocar esse arquivo. Direcionar a tarefa para determinados alunos. Então, digamos que é uma tarefa lá de recuperação e que não é para todo mundo fazer, é só para determinados alunos fazer. Então, eu posso direcionar as tarefas para esses determinados alunos. E eu posso adicionar elementos que já estão armazenados na minha biblioteca. Então, eu não preciso, no caso, eu não precisaria subir coisas fazer o upload de arquivos. Eu já teria alguma coisa já armazenada na minha biblioteca e eu poderia usar esses elementos. Então, quando eu termino a tarefa, quando eu dou aqui o atribuir, porque se eu fechar essa tarefa aqui, vai ficar armazenada, né? Vai ficar salva, mas não vai aparecer em disciplina nenhuma, em classe nenhuma. Ela fica lá armazenada, ela fica como um recurso dentro da minha biblioteca, mas ela não aparece em disciplina nenhuma. Para essa tarefa aparecer para alguém, eu tenho que atribuir. Então, clico em atribuir, eu seleciono qual classe eu quero utilizar, posso configurar uma data de entrega. Então, aqui a data e o horário de entrega. Depois, eu posso dizer que depois da data de entrega as pessoas não podem mais entregar, e eu posso adicionar ao meu diário de classe aqui o progresso. Para quê? Para eu verificar quantas pessoas entregaram e atribuir notas à tarefa lá, fazer a correção da tarefa depois na plataforma. Então, fiz tudo isso aqui, atribuí, a minha tarefa já vai aparecer aqui, ó. Vejam que a tarefa apareceu na minha visão de professor. Então, aqui eu estou com a visão de professor, e aqui ela está dizendo qual é a tarefa e quantos envios tem essa tarefa. Então, essa é a visão que eu tenho enquanto gestor aí da minha plataforma, da minha classe. E eu tenho a minha visão como aluno, né? Então, quando o aluno se cadastrou, participou da classe, né? Tá? Ó, vejam que os alunos também podem criar grupos, né? Então, daí, na questão dos alunos, seriam grupos de estudo, né? Então, tem lá meus colegas que eu gosto de estudar e quero criar aí um grupo de estudo com eles. Então, posso criar grupos de estudo.
Eu tenho aqui os lembretes, né? Então, aqui, os lembretes mais urgentes, né? E eu posso ir para o calendário também e verificar o que está agendado para as classes que eu participo. Vejam que na visão do aluno aparece a tarefa, né? E clico em abrir. Olha, o Moodle tem muita coisa, Yuri. É que o pessoal não explora o Moodle. O Moodle tem muita coisa mesmo. Questão de tarefa, dá para você fazer muita coisa. E o Moodle dá para você, além de tudo que ele já tem, pôr um monte de plugin. Então, o Moodle é muito grande. Então, às vezes, a gente não consegue explorar o Moodle. Por isso que muitas vezes a gente acha que o Moodle não tem tanta coisa, porque muitas vezes a gente não consegue explorar o Moodle como um todo. Mesmo no campus aí de Tapetininga, no IFE, nós ainda não conseguimos explorar todas as potencialidades do Moodle. Tem coisas ainda que a todo semestre a gente está descobrindo. Por exemplo, no Moodle, uma coisa que é muito legal. Então, por exemplo, no Moodle, eu posso fazer um banco de questões ligado a um determinado conteúdo da minha disciplina. E depois sortear, criar uma avaliação e sortear isso. Mas o sistema de notificação para vocês, como alunos, é isso, Yuri? Eu posso até conversar com o pessoal que toma conta do Moodle lá para ver o que está acontecendo. Porque tem, por exemplo, todas as notificações, né, podem aparecer para você. Oi, Otávio. Otávio levantou a mão aqui. Quer perguntar alguma coisa, Otávio? É, de, tudo é configuração, né? Tudo do mundo, às vezes é configuração, às vezes é, pode ser um erro da rede também, né? Na hora que você vai mandar tarefa, a rede está oscilando, seja do seu lado ou seja no lado do servidor, pode acontecer. Dizer que uma ferramenta é 100%, não vai dar problema nenhum, é difícil, né? Porque nós temos muitas variáveis no meio do caminho aí, né? Então tem hora que pode acontecer sim de dar alguns problemas, Otávio. Realmente, não só no Moodle, mas qualquer outra plataforma. Essas plataformas tipo Edmodo, essas plataformas maiores, isso aí é um problema de configuração também, que está aparecendo nas matérias antigas, né? Porque foi trocada a versão do Moodle, né? Foi atualizada a versão do Moodle e tem algumas coisas ainda que eles não conseguiram ajustar direito. E essa questão de você visualizar tudo que você tarefa que você, todas as disciplinas que você está associada realmente está sendo um problema. O meu mesmo concordo com você, Yuri, vira uma baderna. O que eu consegui fazer é ativar a edição, né, da interface e deixar as disciplinas que eu estou trabalhando agora na parte superior lá para não ficar muito misturado. Foi o que eu consegui fazer, mas aí ainda realmente são configurações do Moodle. O pessoal ainda também está aprendendo a parte de configuração da plataforma.
Isso realmente concordo com você, Yuri, que tem hora que atrapalha. Realmente. Na verdade, assim, nós já tínhamos o Moodle, né? Estavam a versão mais antiga. Alguns professores usavam o Moodle, né? A maioria não usava. E para o que estava sendo usado por aquele grupo de professores, então a velha história, está resolvendo, foi ficando a versão mais antiga. Depois, na hora que surgiu a demanda, né? Como você mesmo disse, Yuri, no susto, aí foi feita aí a implantação de como está sendo usado agora. Mas a tendência é melhorar. Então, aqui, na hora que você. A interface da Edmodo ela é mais chamativa pela questão, assim, além dela ser leve, ela segue o padrão de rede social, né? Então, assim, para quem está acostumado com rede social já é algo familiar. E ele também, o Edmundo, até esqueci de pôr aqui na apresentação, mas complementando, o Edmundo ele também tem um aplicativo, né? Então dá para você instalar o aplicativo no celular para acessar a sua conta no Edmundo. Não sei se o aplicativo dá para você fazer a gestão de uma classe. Mas eu sei que tem um aplicativo, até tem que fazer um teste. O que é legal dessas plataformas maiores é que os problemas, às vezes, corriqueiros de interface, problemas de infraestrutura do lado da aplicação, você minimiza, né? Então, isso também é algo que conta a favor dessas plataformas. Então, ali, para entregar a tarefa, né? Então, para entregar a tarefa, como que eu posso entregar a tarefa aqui no Edmundo? Eu posso simplesmente arrastar, colocar um arquivo aqui, né? Então, já tenho na minha máquina, coloco um arquivo aqui. Ou eu posso criar uma resposta em texto, um documento Word, um PowerPoint ou Excel. Então, vejam que ele já me disponibiliza os recursos do Office 365. Aqui não esses recursos não são do Google, não é o pacote do Google, é sim do Office 365. Então, quer dizer, os recursos básicos, quando você tem uma conta no Edmundo, os recursos básicos do Office 365 você já tem de brinde no seu usuário. Eu também posso anexar, né? Então, o que eu posso anexar? Um arquivo do computador, um link da web ou um arquivo da minha mochila. Então, quer dizer que o aluno também, aqui nós estamos falando de visão de aluno, o aluno também pode ter aí um repositório aí com alguns arquivos que ele deixa armazenado na aplicação. Vejam até que na visão do aluno você tem a mochila aqui, coisa que na visão do professor você não tem. Então a mochila é uma ferramenta exclusiva do aluno. Então a minha mochila, eu posso ter a mochila interna, né, da minha aplicação, posso buscar meus arquivos no OneDrive. Se eu fiz o meu login associado a uma conta Microsoft, eu já vou ter acesso direto ao meu OneDrive. Vai se conectar tudo, vai ficar tudo conectado. Se eu fiz o meu login com uma conta da Google, um Gmail, eu também já vou ter acesso ao meu Drive aqui, vai ficar tudo conectado. Tanto que quando você faz acesso pela Microsoft ou pela Google, você recebe um alerta de segurança, né, deles avisando que tem uma aplicação tentando usar os seus dados. Então, se vocês usarem a ferramenta, se logarem ou pela Microsoft ou pela Google e receberem um alerta, só verifiquem se a aplicação é o Edmundo. Se for Edmundo,
fica tranquilo que está tudo certo. Então, aqui, o que eu fiz? Eu peguei e arrastei naquela caixa que estava aqui inicialmente, ó. Nessa caixa aqui, eu peguei e arrastei um arquivo em cima dela. Ele já anexou para mim, né? E eu clico aqui, posso salvar como rascunho, certo? Rascunho salvo, então eu posso deixar aqui, não está entregue, ele vai ficar à espera, né? E eu posso já entregar a tarefa. Então, eu não tenho muito certeza do que eu estou fazendo. Eu quero dar mais uma conferida. Então, eu deixo salvo aqui como rascunho e entregar. Só que se eu deixar salvo como rascunho e não fizer a entrega, o professor não vai ter acesso à minha tarefa. Então, para o professor ter acesso à minha tarefa, tem que ser feita a entrega da tarefa. Então, ele pergunta, né? Se você está pronto para entregar a sua tarefa, né? Você está certo disso? Aí clica em entregar e ele já entrega a tarefa. Então, a tarefa agora está entregue, já cumprimos aí. E eu posso também, se eu estiver dentro do prazo, entregar novamente. Então, esse arquivo aqui, tá algum problema ou eu quero complementar, eu posso fazer uma nova entrega aí. E o professor vai ver o histórico de entrega. O que me bloqueia a entrega é simplesmente a hora que o prazo da tarefa expirar. Vejam que já apareceu aqui um envio, né? Apareceu aqui já para o professor, voltei na visão do professor, apareceu o envio, então automaticamente quando o aluno envia, eu já consigo visualizar o envio da tarefa dele. Então, isso ajuda bastante aí a questão de supervisão das atividades, do que está correndo nas atividades. Posso criar um quiz, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, cria um quiz. Então, para eu criar um quiz, eu cliquei ali. Vejam que eu tenho um título, né? Aqui os detalhes do teste, então seria igual ao nosso cabeçalho lá do Google Forms, né? Então, vou pôr aqui o título, vou pôr instruções, né? Por instruções aí, para que o aluno comece a fazer a tarefa. Quando eu clico aqui em perguntas do teste, vejam que abre para mim uma interface muito semelhante ao do Google Drive, do Google Forms, né? Então aqui eu posso selecionar o tipo de resposta, aqui tem as minhas respostas, posso pôr resposta correta, cada resposta pode ter imagem, posso adicionar aí elementos, né, na minha pergunta, então posso adicionar arquivos, né? Posso adicionar arquivos, posso adicionar alunos, né? Então, se eu quiser direcionar esta pergunta somente para um grupo de alunos, e eu posso adicionar elementos da minha biblioteca. Então, eu posso fazer isso para cada uma das minhas perguntas. Então, quando eu não associo a uma determinada turma, eu posso associar a alunos específicos. Então, somente aqueles alunos específicos vão enxergar tanto uma questão quanto um quiz. Eu posso adicionar aqui uma nova questão, né? Posso adicionar uma nova questão, que daí ele vai abrir outro quadro, funciona exatamente igual ao Google Drive.
E eu posso adicionar uma questão do banco. Então, as minhas questões, conforme eu vou deixando aqui, elas vão ficando num banco de questões ou de bancos compartilhados, eu posso buscar em um banco de questões também. Então, essas seriam as maneiras aí de eu criar perguntas. Então, vejam que aqui eu posso colocar imagens, né? Igualzinho do Google Forms. Então, aqui eu não me aprofundei muito, porque a lógica de como se faz é muito próxima do Google Forms, né? Então, pus uma pergunta, pus as opções, eu poderia adicionar opções, já selecionei a opção correta, e aqui, se eu quisesse pôr uma imagem, poderia colocar uma imagem. Então, aqui não tem muitas novidades. Para quem já explorou um pouco o Google Forms, sem novidades. Você pode visualizar, né? Então, você clicar aqui em visualizar, ele vai visualizar como está ficando o seu quiz, e o atribuir que nós já exploramos também é muito semelhante a lá da pergunta. Então, cliquei em atribuir, eu vou dar aqui mesma coisa, a sala de aula, data, né? Então posso pôr uma data de validade, o tempo, né? Então posso controlar o tempo que a pessoa vai usar para responder os quiz. O tempo que ela vai responder os quiz. Posso dar também as questões aleatórias, né? Posso dizer que as questões são aleatórias. Posso adicionar progresso. E posso mostrar os resultados. Então vejam que é bastante semelhante aí ao que nós já fizemos aí no Google Forms. Então é bem fácil de usar realmente o quiz aqui. Daí ele já dá atribuído com sucesso, faço o teste, ele dá aqui o status do seu quiz, né? Então aqui nós estamos com 0 envios, e na visão do aluno, se eu pegar na visão do aluno, também ele vai ter a possibilidade aí de responder. Vejam que o sininho aqui, quando eu clico aqui, ele vai ver a minha lista de notificações. Então, as notificações aqui, sempre as últimas vão estar no topo. Se eu quiser ver todas, é só clicar aqui em ver todas. Então, também muito semelhante aí ao que nós já estamos acostumados aí com redes sociais, né, gente? Ficou bem legal aqui a questão dessa interface. Então, o Jumpstart Active Studio, ele é um aplicativo novo, né? Para que os professores podem usar diretamente do Edmodo, né? Então, você não precisa criar algo fora para trazer. Então, aqui é o texto do próprio Edmodo, né? Eu peguei lá o texto, só estava em inglês, eu passei para o português, né? Para vocês terem as possibilidades, né? Então, atividades gamificadas, até porque, assim, o pessoal, qualquer joguinho fala que é uma atividade gamificada, mas nós vamos ver que a atividade gamificada não seria exatamente nesse contexto, mas aqui, como é uma definição da plataforma, eu terminei deixando para não modificar o texto da definição da plataforma deles, né? Então, você já tem uma biblioteca, né? Então você pode consumir biblioteca, né? E você pode usar todas essas questões que ele tem na biblioteca ou as que você criou para criar sua própria atividade. Então aqui, isso aqui era uma imagenzinha animada, né? Mas como não abriu aqui, depois eu
eu mando a imagem animada para vocês verem. Que daí ele clica aqui e vai mostrar todas as possibilidades aí de uso. Então, para eu criar um Jumpstart Activity, mesma coisa, criar, né? Então, eu posso carregar um já existente e clicar no novo. Clicando no novo, vejam que eu tenho os tipos de questões que eu posso usar. Então, múltipla escolha, sequência. Múltipla escolha, sequência, espaços em branco para preencher. Então, os tipos de atividades que a gente costuma ver aí no Google Forms. Daí, eu posso escolher, baseado na atividade que eu vou fazer, o tipo de jogo. Então, ele vai me dar aí o quê? Já um joguinho básico dentro dessa lista aqui, para que eu possa escolher qual jogo que vai se encaixar ao quiz que eu estou montando. Então, se eu usar aqui, eu posso dizer que tem uma resposta correta ou várias, aqui eu estaria montando aí a atividade que vai ocorrer no meu jogo. E como o meu jogo é tipo um jogo de cartas, né? A opção que eu peguei é um jogo de cartas, apareceu para mim aqui a interface aqui de como ficaria o meu jogo com os dados que eu estou trabalhando. Então, essa seria uma dos usos. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui a imagem só para vocês visualizarem. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês, aí vocês conseguem visualizar a imagem. Só para vocês verem como funciona. Então ele clica ali para abrir algo que já está pronto, daí ele escolhe o que ele quer, vê que vai carregar assim, ó. Então um dos jogos seriam com essa ideia aí. Daí você teria um outro formatinho de jogo aí que você pode criar lá, pondo. Então aquele das cartinhas também você pode fazer isso aí. Daí ele cria aí um ranking. Você pode compartilhar a atividade, né? Então, esse seria aí o uso aí da atividade. Então, pessoal, agora nós vamos para a parte aí um pouco mais conceitual da aula, né? Então, a primeira coisa que nós temos que definir, ter uma visão, quando nós falamos no uso de jogos
dentro do processo de ensino-aprendizagem é definir o que é jogo. Vocês, na concepção de vocês, como que vocês definiriam jogo? Acho que a maioria que joga, seja videogame, seja jogo de tabuleiro, mas assim, é algo divertido. Isso é um conceito bastante forte nas definições de jogo, é algo divertido. O que mais, gente? O que mais que a gente poderia trabalhar e pensar como jogo? Lembrando que jogo, dentro dos estudos, possui inúmeras definições. E nós vamos dar olhada em algumas definições hoje, mas ele possui inúmeras definições. Ele não é um consenso. O que a gente termina fazendo? Qual é o exercício que nós terminamos fazendo, né? É algo animado, então forma de interagir, entretenimento, é, tudo isso, vejam que tudo isso, de alguma forma, se encaixa e vai se encaixar na definição de jogo. Então, o jogo é algo que é bastante estudado, né? É algo que é bastante estudado pela área acadêmica, seja tanto na questão educacional ou em outras questões, né? Porque jogo ele é uma atividade que surgiu desde os primórdios e é algo que não é exclusivo ao ser humano, né? Os próprios animais, principalmente os mamíferos, têm muita questão do uso de jogo, né? Então, por exemplo, quando você vê filhotes brincando entre eles, pegam filhotes de cachorro brincando de luta entre eles, alguns filhotes de outros mamíferos brincando de luta, simulando situações de caça, essas coisas, um processo onde ele está usando a ideia de jogo, né? Porque não tem as mesmas consequências do ato real, mas de uma forma que ele está treinando habilidades que vão ser importantes para ele. Então, aquilo que a gente já estava conversando, né? Então, vários autores não concordam em sua aparente evidência, elaboram análises justificativas de acordo com o contexto em que desenvolve seus estudos. Então, muitas vezes, dependendo da abordagem de como nós vamos trabalhar com os jovens, vão ter aí algumas definições diferentes, né? Então, como nós já falamos, né, não há um único conceito científico estabelecido sobre a palavra. Até porque o que acontece? O jogo, no decorrer da história da humanidade, também foi mudando seus significados por questões culturais e por questões também locais. Então, o que o dicionário Aurélio nos diz sobre jogo, né? Então, ele vai dizer que a palavra vem da origem latina ludus, né? Então, jogo, escola, e posteriormente foi substituído por jocos, que graceja zombaria, né? E por que foi essa substituição? Isso aqui teve muita interferência na questão da saída do Império Romano de uma religião é, antes do cristianismo para a religião pós-cristianismo. Então, no Império Romano, as primeiras visões do cristianismo sobre jogos era uma visão
muito negativa. Então, por isso, o significado foi modificando, né? Então, de modo geral, o dicionário define como atividade físico-mental organizada por um conjunto de regras que definem vitória ou derrota, brincadeira, passatempo, descontração. Então, a maioria de vocês já falou de algo divertido, falou de interação. Então, vejam que nessa primeira definição, o que vocês já falaram sobre jogos, ela já se encaixa, né? Então, vejam que vocês já têm uma noção aí, já têm uma visão própria de jogo. E o que a ideia que nós façamos aqui durante essa aula é que nós construamos uma definição de consenso, né? Então, aqui, definições acadêmicas. Jasper Juhl, parte das definições de outros autores, né, como Huizinga, Calois, Bernard Sweets, David Kelly, Abdan Sweets, Chris Crawford e Salem Zimmerman, para apresentar as definições, né? Então, ele faz um apanhado de todas as definições, ele faz esse exercício que nós vamos fazer para que, ao final, ele chegue a algumas características comum a todos os autores para ele conseguir traçar uma linha central aí de definição para o trabalho dele. Então, o que é interessante nesse exercício que nós vamos fazer hoje é que vocês, quando estiverem escrevendo o TCC de vocês, estiverem escrevendo um artigo e que precisam dar definições dentro desse artigo ou TCC, façam esse mesmo exercício, procurem autores que definam o que vocês estão abordando dentro do artigo de vocês ou do TCC, para vocês construírem, a partir da leitura, uma definição de consenso, para vocês não, de repente, caírem em erros aí de definição. Então, o João Huizinga aqui, ele escreveu um livro muito antes da questão dos jogos eletrônicos. Eu até disponibilizei, acho que no material extra, lá no material de apoio, mas se não tiver lá, depois eu coloco. É um livro chamado Homo Ludens, que fala sobre o homem e a sua relação com os jogos, né? Então, ele, num ponto do livro, ele define que o jogo é uma atividade livre, com consentimento tomada como não séria, né? Então, quer dizer, não é uma atividade ligada a atividades sérias, atividades formais, né? É exterior à vida habitual, então quer dizer que eu crio um ambiente à parte da minha vida habitual, como se eu criasse uma realidade paralela. Então, geralmente, quando eu estou num jogo, eu crio um universo paralelo à minha realidade do dia a dia, mas, ao mesmo tempo, esta realidade é capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total. É a história do videogame, né? Quando você entra no videogame onde você tem uma história bem elaborada, ou gráficos bem elaborados, você começa a se sentir parte daquele jogo. Então, a ideia do jogo, pense um pouco num jogo de videogame que vocês jogaram, que você tem uma realidade virtual e que essa realidade virtual te absorveu de uma certa forma que você ficou aí 7, 8 horas jogando sem perceber. Aqui eu já praticamente discordo, né? É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material. Nós já sabemos que uma das questões que podem existir em jogo são as apostas, né? Então, você jogar por aposta. Mas quando você joga simplesmente por descontração,
isso aqui poderia se encaixar, mas eu acho muito forte você fazer essa afirmação, porque de cara a gente já consegue quebrar essa afirmação, né? Com a qual não se pode obter qualquer lucro, aí também já quebra essa afirmação, é simplesmente ir para Vegas, né? Las Vegas lá, os donos de cassino têm muito lucro, obrigado, né? Tem muito lucro, obrigado, né? E praticada dentro de limites espaciais, temporais próprios, segundo certa ordem de regras. Então, assim, você, se dentro de limites espaciais e temporais, você poderia pensar aí numa realidade alternativa, num universo alternativo, que é regido por regras e é, por ordens e regras aí pré-estabelecidas, né? Então, quando você joga um jogo, o interessante é que você conheça as regras e concorde com as regras, para você, seu cérebro aceitar o processo de imersão dentro do jogo. Então, vocês também aí falaram a questão da interação social, né? Então, aqui o Yuri falou da questão da interação social, né? Então, realmente é uma forma de promover grupos sociais com tendências que as rodeiem. Então, por exemplo, você, principalmente na adolescência, você tem lá um grupo de pessoas que têm ideias muito parecidas e geralmente eles não externam essas ideias com outras pessoas fora do grupo e eles é, começam a criar essa realidade alternativa. Então, aqui nessa parte aqui, segredos e a sublinharem suas diferentes em relação ao resto do mundo por meio de disfarces de outros meios, aqui uma coisa que poderia se encaixar muito bem aqui é jogos de RPG, né? Então, jogos de RPG, eles caberiam aqui nessa definição aqui. Então, um pouco dessa definição do Izinga aqui nos leva a jogos de RPG de tabuleiro. Então, como ele não tinha a questão, na época que ele escreveu, ele não tinha a questão dos jogos eletrônicos, ele está fazendo a definição dentro dos jogos que existiam até o momento da escrita do seu livro. Então, Rogers Calóis, ele é uma atividade que é essencialmente livre, né? Então você não é obrigado a jogar, você Yuri, eu acho que a questão dos grupos sociais se aplicam, porque, por exemplo, vocês têm os jogos que você joga sozinho, mas tem muitos jogos que você pode jogar em rede, né, Yuri? Tem muitos jogos de videogame que o pessoal joga em rede. Aqui mesmo, eu tenho alguns colegas que sexta-feira é o dia de virar madrugada jogando. O pessoal tem o grupo de jogo e termina jogando, vira a madrugada inteira jogando da sexta para o sábado, jogando em rede, jogando em grupo. Então, assim, pode ter a isolamento, dependendo do jogo que você joga, mas tem os jogos que promovem, assim, você pode dizer, tá isolado da família, mas dentro daquele universo que se criou, o cara tá jogando em rede, então o cara tá interagindo com aquele grupo que tá jogando com ele. Então, ainda assim, cabe a questão da interação. É uma interação de um modo diferente, né? Então, muitas vezes você tem interação dentro de jogos que, no caso que eu
falei para vocês aqui dos colegas que eu tenho, o pessoal se conhece a vida inteira, né? Então, sabe onde é a casa, sai tomar uma cerveja juntos, se conhece, mas existem casos aí de jogos online que as pessoas nunca se viram pessoalmente, né? Você tem aí somente contato dentro do jogo, até porque o contato pessoal, o olho no olho, é algo que muitas vezes é complexo das pessoas lidarem, e hoje, com a questão das tecnologias de comunicação, termina acentuando esse tipo de problema, principalmente aí nos adolescentes, né? Então, aqui voltando para o Roger Calloy, né? Ele diz que é uma atividade voluntária, separada no tempo e espaço, então quer dizer, você cria uma realidade alternativa de novo, né? Então, aqui você começa a ver algumas coisas se assemelhando ao Rizinga, incerto, então você não sabe se você vai ganhar, perder, empatar, não sabe qual vai ser os rumos que vai ser tomados pelo seu jogo, é improdutiva, né? Então, assim, você não gera algo teoricamente de valor, mas apesar de hoje em dia até os jogos eletrônicos vocês estarem vendo o e-games lá, que está virando uma atividade milionária, né? Governado por regras, né? Então, de novo, aqui apareceu a questão das regras, né? Que vocês já estão vendo que separada no tempo e no espaço, regras, e faz de conta que o fictício já é a segunda vez que aparece, apesar de ser um autor diferente, você vai vendo que alguns conceitos se repetem. O Bernard Fitz aqui, ele diz que jogar um jogo é se engajar em uma atividade dirigida para causar um estado específico de ocorrências usando somente meios permitidos por regra. Então, basicamente, você vai criar aí um universo paralelo regido por regras aí. Então, você só vai poder fazer algo dentro desse seu universo paralelo que sejam aceitos pelas regras. Onde as regras proíbem meios mais eficientes em favor de meios menos eficientes. E onde tais regras são aceitas apenas porque elas tornam possível tal atividade. Então, quer dizer que aqui no conceito dele, você por regras, né? Então você coloca regras aí para que você democratize um pouco mais o jogo, aí o jogo seja mais democrático, seja possível todos jogarem de igual para igual. Aí. Então, a ideia do Bernard Fritz aí é uma visão de jogo aí mais para a integração das pessoas. Você criar um grupo de pessoas onde essas pessoas podem ter diferentes habilidades, mas elas consigam aí ter teoricamente chances próximas aí de ganhar o jogo. Então, o Avedon Sutton Smith aqui, ele diz o seguinte: no nível mais elementar, podemos definir jogo como um exercício de sistemas de controle voluntário, nos quais há uma oposição entre forças, confinado por procedimentos, regras, a fim de produzir um resultado não estável. Então, de novo, aqui apareceu regras, né? Então, vai aparecer a questão das regras. Oposição entre forças, aqui ele já coloca o jogo mais na ideia de disputa, né? Então, você está disputando, você está usando as suas habilidades para vencer outros oponentes dentro do seu ambiente de jogo. E, de novo, ele põe que é um controle voluntário. Então, quer dizer que para que as pessoas joguem o jogo, elas têm que aceitar aí o ambiente do jogo. O ambiente do jogo tem que ser factível aí para todas as pessoas. As regras do jogo têm que ser aceitáveis para todas as pessoas, né? Então,
Se nós olharmos aí com palavras diferentes, mas assim a gente já está tendo alguns consensos aí, né? Então você já está tendo algumas coisas que conseguem ser semelhantes nas diferentes definições. O Chris Calford, ele já elencou algumas percepções dos fatores comuns, né? Então, primeiro fator comum, representação. Então, a representação, um sistema formal fechado, subjetivamente representado, representa um recorte da realidade. Então, por mais que você tenha um certo grau de fantasia dentro de um sistema de jogo, ele tem que ter elementos fantasiosos que os jogadores possam aceitar como reais e ele misturado com elementos reais para quê? Para que o processo de imersão realmente ocorra. Porque se você colocar algo que para a mente do jogador é completamente fora da realidade dele, o processo de imersão dele no jogo vai ser comprometido. Então, uma das coisas que nós temos que ter muito claro que um jogo deve promover aos seus jogadores é um sistema que promova a imersão do jogador na história. O jogador tem que se sentir parte da história do jogo, ele tem que se sentir parte do processo do jogo, senão ele vai abandonar o jogo. Então, é uma das questões aí bastante complexas de desenvolver jogos educacionais é justamente essa questão de você conseguir aliar elementos educacionais com elementos imersivos para o usuário que vai jogar o seu jogo. Interação, conflito e segurança, né? Então, o resultado do jogo é sempre menos severo que as situações do mundo real que modela. Então, num jogo de primeira pessoa, no CS, algum jogo de guerra de primeira pessoa, se eu morrer no jogo, eu não vou morrer na realidade. Eu tenho os conflitos, né? Tenho lá as disputas dentro do jogo, seja um jogo de luta, seja um jogo de tiro em primeira pessoa, mas essas disputas vão me simplesmente aumentar a minha habilidade ao longo do jogo para vencer essas disputas, mas se eu perder uma disputa, isso vai ter um resultado menos grave do que se eu tivesse fazendo essa disputa no mundo real. Então, muitas vezes, quando você tem o debate da questão de jogos aí, principalmente jogos ligados à luta e tiro, não é que o jogo promova questões de violência dentro da sociedade. Ele pode simplesmente, em casos que já existe a predisposição, né? Então, uma determinada pessoa que já tem uma predisposição aí à violência, acentuar seus traços violentos devido aí à questão de jogar um jogo nesse sentido. Do mesmo jeito que alguém que tiver uma predisposição ao alcoolismo, se começar a tomar bebidas alcoólicas, vai se tornar um alcoólatra. Então, assim, é muito complexo discutir essas questões, porque você tem a mente humana ainda é um mundo, um universo pouco explorado, né? A gente não entende ainda muito a mente humana e como esses gatilhos dentro da mente humana funcionam. Então, essa questão aqui do conflito e segurança, ela gera muitas discussões aí na questão de jogos e violência. O David Kelly,
Ele diz que o jogo é uma forma de recreação constituída por um conjunto de regras que especificam um objetivo a ser almejado e os meios permissíveis para consegui-lo. Então, de novo, né? As regras estão aparecendo bastante aqui, forma de recreação. Então, se a gente pensar em recreação, é algo que nos faz bem e nós nos envolvemos, a gente poderia falar em imersão, né? E sempre um jogo, se ele tem um objetivo e os meios para conseguir, você tem um espaço de tempo aí, você tem aí um universo aí construído para que o seu jogo se desenrole, né? Então, nessa definição a gente poderia pensar nesse sentido aí. O Salem Zierman diz que o jogo é no sistema qual os jogadores se engajam-se em um conflito artificial definido por regras que resultam em um resultado quantificável, né? Então, aqui também a definição de jogo num processo aí de disputa de habilidades entre os jogadores, né? E essa disputa de habilidades vai ser disciplinada por regras. E você tem um resultado quantificável, né? Então você consegue dizer quem ganhou, quem perdeu, se teve um ranqueamento. Então tudo isso seria elementos aí de um jogo. Então vejam que todas essas definições nos dão também os elementos dos jogos aí, né? Então quando nós pensamos em jogos, nós temos aí um conjunto de elementos que compõem os jogos, e esse conjunto de elementos que compõem todo e qualquer jogo, independente do estilo de jogo, vai ser usado de maneira específica quando nós falamos em gamificação. Então, por isso que é importante vocês entenderem jogos, entenderem quais são, conseguirem visualizar os elementos que compõem todas as partes de um jogo, que compõem todos os jogos, para que vocês depois consigam fazer análise do que é uma atividade gamificada. O jogo seria a evolução aí de uma brincadeira. Então, assim, vamos pensar num jogo, seja na natureza, entre os mamíferos, ou mesmo entre os homens, lá na Idade Antiga e tudo, como uma maneira de você treinar habilidades que você vai precisar durante a vida de uma maneira lúdica. Então, se você fizer uma observação tanto dos homens ao longo da sua vida e ao longo da história, e você fizer observação dos animais, principalmente o mamífero, e você olhar que quando eles estão desenvolvendo um conjunto de habilidades que eles vão precisar durante a vida, eles estão de maneira que as consequências não sejam tão graves quanto a real, mas que eles simulem um ambiente muito próximo do real. Você teria que o jogo um método de treinamento, né? Um método de treinamento onde quem está envolvido, os elementos que estão envolvidos, terminam aceitando essas regras, né? Então, por exemplo, quando os animais estão brincando de caçar um outro, de lutar um com o outro, principalmente os filhotes, eles concordam que um não vai matar o outro, né? Pode até se machucar um pouco, mas não vai chegar ao ponto de um realmente matar o outro. Então, vejam que é uma simulação de uma situação com menos
energia nos resultados finais, né, nas consequências finais. Daí o Jasper Jus aqui, após analisar tudo que foi dito, né, pelos autores anteriores, ele deu uma classificação comum a todos os jogos, aí, independente das características, né? Ele definiu algumas características. Então, nós temos regras, né? Todos os jogos são baseados em regras. Então, nós vimos aí que não existe jogos sem regras, né? Resultado variável e quantificável, né? Então, eu posso jogar o mesmo jogo várias vezes e eu vou obter resultados diferentes. E esses resultados diferentes podem ser quantificáveis. Valorização do resultado, né? Então, o resultado, os diferentes potenciais resultados do jogo são assinalados valores diferentes, tendo alguns positivos e outros negativos. Então, quer dizer, eu posso ir muito bem num jogo e isso associar características positivas, eu posso ir muito mal num jogo e ser associado a características negativas. Valorizar o esforço do jogador, né? Então, assim, quanto mais o jogador se empenha dentro do jogo, esse empenho do jogador vai refletir nos resultados, né? Então, quanto mais o cara treina, quanto mais o cara se envolve mentalmente, dependendo do jogo, melhor vai ser a sua performance dentro do jogo. Isso aqui é muito parecido com o estudo, né? Então, quanto mais o aluno se envolve no processo de ensino-aprendizagem, mais ele vai influenciar no resultado dele, que é a própria aprendizagem. Então, vejam que isso aqui a gente poderia fazer um paralelo até com o processo educacional. A própria valorização dos resultados também, nós podemos fazer aí um paralelo com o processo educacional. Então, eu valorizar os melhores resultados, valorizar a caminhada do aluno, né? Então, às vezes, quando eu pego um aluno, esse aluno chegou para mim, ele era um aluno que de nível de conhecimento era 2. Ao final do semestre, ao final do ano, ele chegou ao nível de conhecimento 7. Por mais que de repente ele seja menor do que um aluno que era 8 e chegou a 10, mas a caminhada dele para sair de 2 para 7 foi muito maior do que um aluno que saiu de 8 para 10 ou de 8 para 9. Então, são diferentes maneiras de você analisar aí o percurso do aluno. Então, o vínculo do jogador ao resultado, né? Então, é aquela velha história da questão da imersão. O resultado tem que fazer um sentido emocional para o jogador, para que ele realmente se sinta bem quando ele obter melhores resultados, né? E ele tente, ele se motive a buscar melhores resultados quando os resultados não forem tão bons assim. Então, você tem que dar significado, então você tem que conseguir, na construção do jogo, construir de novo aquele processo de interação e imersão, outra palavra bastante importante também, quando se fala em jogos, é produzir a imersão, fazer com que o jogador esteja naquele mundo, faça parte daquele mundo, para que os resultados também
façam sentido para eles. Bons resultados façam com que ele se sinta feliz, e resultados não positivos façam com que ele se empenhe mais e coloque mais esforço nas próximas vezes que ele estiver jogando. Então, aqui consequências negociáveis. Então, a ideia é que você consiga fazer um processo de moderação das regras, né? Fazer um processo de moderação das regras para que o jogador se sinta mais motivado. Então, a ideia aí de consequências negociáveis aí, né? Para que o jogador possa realmente se sentir motivado aí a continuar no jogo. Então, eu criei um jogo onde você vai trabalhar uma série de conceitos aí, e muitas vezes o aluno não conseguisse sair tão bem nesse jogo, mas ele despertou o interesse do aluno estudar mais. Então, de repente, o resultado negativo que o aluno obteve nesse jogo, ele não vai impactar aí na avaliação do aluno. E sim, o que você vai levar em consideração é o percurso dele, o quanto ele se esforçou aí e quanto ele buscou aprender aí no jogo. E, por fim, Jasper Jus deu a definição dele de jogo, né? Então, o jogo é um sistema formal baseado em regras, com um resultado variável e quantificável, no qual diferentes resultados são atribuídos por diferentes valores. O jogador empenha esforço a fim de influenciar o resultado. O jogador sente-se vinculado e as consequências das atividades são opcionais e negociáveis. Então, essa é a definição aí do Jasper Jus de jogos. Mark Prince, ele é um autor que fala muito assim sobre aprendizagem baseada em jogos. Então, quando você usa um jogo, você usa um conjunto de jogos dentro da sua atividade de ensino, você está promovendo algo chamado aprendizagem baseada em jogos. Então, isso é um conceito. Quando você usa elementos de jogo e usa elementos comuns a todos os jogos para servir de motivação para que os alunos desenvolvam atividades que não necessariamente são jogos, isso é chamado de gamificação. Então vejam que são conceitos diferentes. Nós vamos abordar um pouco mais esses conceitos na próxima aula, mas são conceitos diferentes que muitas vezes o pessoal se perde. Muitos trabalhos que eu já li, o pessoal realmente se perde demais nisso. A maioria dos trabalhos que eu vejo seria aprendizagem baseada em jogos, porque as pessoas usaram jogos dentro do processo de ensino-aprendizagem e nomeiam isso como gamificação. A gamificação dentro da educação já é usada há muito tempo. Então, é a história lá da professora do primário, da estrelinha no caderno, muito bom.
Às vezes, os alunos que têm melhor resultado, ela leva lá um chocolate, alguma coisa que os alunos gostem, ou faz alguma atividade que os alunos gostem de tempo em tempo para os alunos que obtiveram os melhores resultados. Isso aí é pensar em gamificação. Então, você está promovendo uma certa competição entre as pessoas, né? Então, os alunos, um quer ser melhores, né? Então eles querem ser melhores, obter melhores resultados. Existem algumas regras para que eles têm que seguir dentro desse ambiente. Esse resultado é quantificável, né? Você promove aí a imersão e a interação dos alunos com as atividades, né, propostas em sala de aula. Então, vejam que a gente está usando, as professoras lá do primário já usam todas essas características, o professor de primeira, segunda, terceira série, lá, o visto no caderno, a estrelinha, todas essas coisas, já é a ideia de gamificação, mas não é chamada isso de gamificação. Então, gamificação é o uso de elementos. Quando eu uso o jogo, propriamente dito, um jogo ou um conjunto de jogos na minha atividade de ensino-aprendizagem, jogo, aprendizagem baseada em jogo, né? Então, aqui o Mark Prince dá uma definição dele, né? De, de jogo, né? Então, jogo é uma palavra de muitos significantes, né? Então, nós já vimos que aí ao longo da aula que ele tem muitos significantes. Ele aborda, aí, o autor aborda como um subconjunto de diversão e também de brincadeiras organizadas por regras, né? Então, um pouco na linha aí que o Yuri colocou no chat, né? E ele dá algumas ferramentas aqui que tornam os jogos ferramentas adequadas para características de aprendizagem, né? Então, regras, né? Então, todo o processo de ensino-aprendizagem ele tem que ter um conjunto de regras, né? Ou ser organizado, né? Então, não dá para ter uma aula completamente livre, a gente tem que ter aí um certo conjunto de regras aí que vão nortear as nossas aulas, né? E as nossas atividades de ensino-aprendizagem, metas e objetivos, né? Então, toda vez que você vai fazer um plano de aula, você vai pôr lá o que você pretende ao final daquela aula e quais são os objetivos daquela aula, né? Então, as metas aqui é o que você pretende analisar aí, né? Então, o que você pretende fazer dentro da aula. Resultados e feedbacks, né? Então, os alunos têm que apresentar os resultados e, mediante os resultados, nós vamos promover um feedback diante desses resultados. De qualquer maneira, nós estamos gravando, Paloma. Fica tranquilo que, como você já logou aqui, a gente já está com o seu usuário aqui, né? Na hora de fazer a controle de presença. E alguma coisa que você não tenha conseguido, você pode assistir depois. Eu vou disponibilizar no Moodle o vídeo da aula. E se você ainda tiver alguma dúvida, a gente pode trocar ideia aí depois no chat, aí, se você quiser, se tiver alguma dúvida quanto à aula. Voltando aqui à definição do Prensky, aqui ele diz que conflito, competição, desafio, oposição, né? Então, tudo isso aqui, vejam que todas essas características, desde que devidamente mediadas, podem ser características positivas, mas se você desacerbar demais essas características, isso aqui pode se tornar ruim. Então, a ideia do conflito não é a discussão, e sim o debate de ideias. Então, eu tenho uma opinião
sobre uma visão, um entendimento sobre um determinado assunto. Cada um de vocês tem outros entendimentos sobre esse determinado assunto. A gente conversar e expor argumentos para defender o nosso ponto de vista não é consenso, é conflito, né? Então, quando cada um defende o seu ponto de vista e expõe argumentos, ele é um conflito, mas é um conflito saudável, onde você está promovendo de maneira intelectualizada a discussão, um conflito de ideias ou visões de mundos diferentes sobre um determinado assunto. Então, isso é saudável, mas é o que menos acontece em muitos cenários hoje em dia, né? A competição, né? Então, assim, você estimular que as pessoas tenham resultados, busquem resultados melhores diante do seu próprio resultado ou diante do resultado dos colegas do lado, também é algo que, se mediado de maneira correta, é saudável, né? Então, o que nos fez evoluir quanto humanidade foi a nossa busca por melhoria constante, né? Então, você não estar contente com o resultado que você tem e cada dia você buscar resultados melhores. Você não está contente com o mundo que te cerca e você buscar novas ferramentas aí para resolver problemas no mundo que te cerca. Então, essa competição também é saudável, né, gente? Então, isso aí também é saudável. Né? A resolução de desafios. Cada vez mais o mundo está se tornando um ambiente onde o verdadeiro valor é que as pessoas tenham a capacidade de resolver desafios a todo instante. Né? Então, também é uma habilidade bastante interessante. Oposição, né? Então, aquilo que nós falamos aí na questão do conflito também entra na questão do conflito também, onde você tem eu estou buscando resolver uma determinada situação utilizando um conjunto de ferramentas e tem um opositor, alguém trabalhando junto comigo que está buscando resolver a mesma situação utilizando outro conjunto de ferramentas. E muitas vezes o conjunto de ferramentas que ele está usando podem impossibilitar o uso do meu conjunto de ferramentas. Então, isso é oposição. Isso aí poderia, que muitas vezes também pode nos despertar, ele está usando a ferramenta dele de um jeito, mas se eu utilizar parecido com o dele, mas numa outra abordagem, eu posso obter melhores resultados. Então, vejam que também aí, se você encarar dessa maneira, pode ser algo positivo. Interação, né? Então, quando nós estamos aí num processo de aprendizagem, você tem que interagir aí com os elementos, com os dados, com os conceitos, você tem que testar conceitos, né? Então, muitas vezes você é apresentado a um conceito e você tem lá uma lista de exercício onde você vai testar aqueles conceitos, né? Então, isso é bastante importante no processo de aprendizagem, testar conceitos. Então, a interação seria esse processo aí onde você vai estar manipulando conceito, testando conceito, interagindo com dados que vão ser manipulados por esses conceitos. Representação e enredo, né? Então, muito do que nós aprendemos dentro do processo de ensino-aprendizagem não é exatamente como é no mundo real, é uma representação, é uma figuração
do que realmente acontece no mundo, para que seja possível ser demonstrado isso num determinado espaço, né? E que seja possível explorar isso dentro daquele determinado espaço. Uma ideia disso seria, por exemplo, a representação do mapa mundi, ou a representação da propagação da onda. Existem vários conceitos que nós aprendemos, principalmente no ensino fundamental e médio, que são representações simplificadas do que realmente acontece, por quê? Para que a gente consiga ter um entendimento naquele momento daquele conceito que nós estamos abordando. Aqui o Prensky já diz algo que vai muito de encontro ao que nós estamos estudando aqui, né? A escola precisa acompanhar a evolução tecnológica que a rodeia, pois os alunos de hoje vivem essas mudanças, precisam identificá-las na realidade escolar. Então, não adianta nada eu ter um aluno que vive no século XXI, se comunica de maneira com as ferramentas do século XXI, tem toda a sua cultura formada no século XXI e colocá-lo numa escola do século XIX, né? Então, o choque de convivência vai ser muito grande e ele não vai realmente se interessar, nós não vamos promover a interação e a imersão desse aluno. A tarefa, ela está no Moodle, tem a aba no Moodle aqui, ó. No Moodle de vocês tem uma aba chamada entrega de atividades. Então, dá uma olhada lá na aba de entrega de atividades, que está lá a entrega da tarefa. Então, todas as tarefas que são para entregar, eu vou colocar aqui para vocês na aba entrega de atividades aqui, no Moodle. Então, aquilo que nós já estávamos comentando, né? As novas gerações nasceram imersas em tecnologia desde muito cedo, sabem manusear computador, o que isso aqui já não é verdade. Os nossos jovens hoje sabem manusear muito bem smartphone, mas o computador, por eles não terem computador, eles terminam não sabendo manusear. Nós, até no técnico, lá no integrado, a gente tem muito problema, que o aluno manuseia bem o computador, mas não manuseia bem o celular, mas não manuseia bem o computador. Não, às vezes nem conhece direito o computador. A internet também é razoável, né? A tarefa, Raquel, a tarefa é para você elaborar um plano de aula, onde você vai usar um objeto de aprendizagem, então você vai elaborar também um objeto de aprendizagem, objeto de aprendizagem que você vai utilizar dentro de uma aula, e você vai documentar tudo isso dentro de um plano de aula. Então, nós apresentamos algumas ferramentas aí de objetos de aprendizagem, né? A construção de objetos de aprendizagem. Se você quiser usar as ferramentas que nós já apresentamos, você pode utilizar, ou se você quiser, às vezes conhece outra ferramenta e você quiser utilizar outra ferramenta, você pode utilizar outra ferramenta. Então, basicamente, você vai me entregar o plano, o plano de aula, que você vai utilizar o objeto de aprendizagem, e dentro desse plano de aula você vai pôr um link para que eu possa também visualizar o objeto de aprendizagem que você produziu. Beleza, Raquel? Professor, é individual ou pode ser em grupo também, em dupla? Não, vocês podem entregar individual, mas nada impede que vocês conversem entre vocês, troquem ideias. Não é que eu quero que vocês façam
negócio sem olhar do lado. Troque ideia entre vocês, porque uma das questões da gente desenvolver coisas, criar soluções, é sempre estar trocando ideia entre vocês. Então, troque ideia entre vocês. A entrega é individual, mas vocês vão trocar ideia entre vocês. O que vocês vão fazer em grupos, que depois nós vamos dividir os grupos, é a parte lá dos jogos, né? Então, criar um roteiro de jogo, desenvolver o jogo, apresentar o jogo. Então, esses trabalhos aí vão ser em grupos. Agora, esse primeiro aqui, a entrega pode ser individual, mas nada impede que vocês conversem entre vocês, sentem entre vocês aí e façam de maneira conjunta, certo? Só a entrega individual, certo? Então, aqui voltando à nossa questão, né? Então, os nossos alunos são expostos a diferentes tecnologias e a gente tem que começar a falar a língua deles, né? A gente tem que tentar aí dar de diferentes formas aí chegar num, num método de comunicação que seja mais significativo para eles aí, para que eles realmente se envolvam nas atividades, né? Então, aqui algumas referências, né? Depois eu subo essa apresentação lá no Moodle para vocês darem uma olhada nas referências. Essa aprendizagem baseada em jogos digitais tem na biblioteca do IF. Esse o Homo Ludens aqui, eu creio que eu já coloquei lá o PDF nos materiais de apoio, né? Mas eu dou uma olhada, se eu não tiver colocado, eu ponho esse PDF lá também. E aqui o artigo está disponível aqui no link. Pessoal, dúvidas? Também coloquei alguns vídeos extras, né? Eu sempre tenho feito em aula para vocês complementar a aula. Então, deem olhada nos vídeos também. Sempre é bom dar uma complementada, né? Então, assim, agradeço muito a presença de todos, né? E tiverem alguma dúvida quanto ao trabalho, realmente tudo na vida, se a gente for parar para fazer uma definição mais profunda, termina sendo um pouco mais complexo, né, Yuri? E o jogo não sai disso, porque o jogo foi algo que evoluiu junto com o homem, junto com os mamíferos também, né? Então, por isso, você tem inúmeras visões do que é jogo. Então, pessoal, muito obrigado pela presença.